Boa noite, queridos irmãos. Iniciamos mais uma exposição doutrinária, a cargo da nossa irmã Vanessa Matiola, do Centro Espírita Emmanuel e Uruçanga. Nesse momento, peço a todos vocês, aqueles que estão em casa também, fechamos nossos olhos. De início, oramos a oração que o nosso Mestre Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais em toda parte, santificado, Pai, seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como em todo o universo. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Pois, livrai-nos de todo mal, pois vós é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Que assim seja. Que assim seja. Cristão toda seja. Boa noite a todos. Eu agradeço a todos os trabalhadores dessa casa, que mantêm essa casa, né, com os trabalhos. Sempre a gente está contando que bom que as casas espíritas estão voltando a desenvolver os trabalhos. Agradeço também a espiritualidade amiga, que sempre nos ampara. E falar um pouco dessa nossa doutrina, que é uma doutrina consoladora, uma doutrina que sempre vem nos chamar a atenção para que a gente comece a olhar primeiramente para a gente, olhar por dentro, ver o que realmente nós temos de bom, o que a gente precisa muitas vezes melhorar. O tema da noite é sobre a dor como remédio. O que é essa dor? Por que esse sofrimento muitas vezes bate na nossa porta? Por que esse sofrimento está me trazendo tantas coisas e eu não estou conseguindo entender, eu não estou conseguindo seguir adiante? A doutrina espírita vem nos dizer que nada acontece ao acaso, absolutamente nada. Tudo tem uma razão, tudo tem um porquê de estar acontecendo em nossa vida. Vamos citar exemplo dessa pandemia. Se a gente ficar olhando essa pandemia que a gente está passando apenas com os olhos materiais, nós vamos ver sofrimento, vamos ver dor, e às vezes até sem razão de ser. Que às vezes pessoas, né, uns adoecem mais, outros acabam tendo apenas um sintoma leve. Mas se a gente olhar essa pandemia com os olhos espirituais, a gente vai ver que tem uma razão, tem todo um chamamento para que a humanidade desperte a consciência, desperte para os verdadeiros valores espirituais. E a gente costuma também escutar, principalmente agora, muitas pessoas questionando, poxa, mas será que Deus, Jesus, não está vendo o que está acontecendo com a gente? Todo esse sofrimento, tantos, né, desencarnes, será que Ele nos deixou assim, desamparados? E a gente começa, então, a estudar um pouco e ver Deus na doutrina espírita. Para que a gente possa entender tudo isso, a gente precisa ver Deus na doutrina espírita. E Deus na doutrina espírita é um Pai amoroso, tá? Um Pai de bondade e justiça. Até porque, na primeira pergunta que Kardec faz aos espíritos, no Livro dos Espíritos, ele questiona. E Kardec, já naquela época, com a sensibilidade que ele tem, ele pergunta, o que é Deus? Observe que ele não perguntou quem é Deus, né? Porque às vezes a gente, na nossa visão materialista, a gente acaba personificando Deus como sendo uma pessoa, um homem de barba branca, e aí Kardec não perguntou o que é Deus. Ele já sabia que Deus era algo muito maior do que a nossa consciência conseguia entender. E os espíritos respondem que Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Poxa, essa inteligência suprema não deixa que nada aconteça por acaso, que tudo que está acontecendo tem um fundamento, tem um objetivo. Ele não deixa nem sequer um filho ou qualquer outra pessoa em desamparo.
sempre tem a espiritualidade amiga, sempre tem um anjo protetor, sempre, às vezes, tem um amigo que vem nos dar um conselho. Ele usa, muitas vezes, dessas pessoas também para que nos auxiliem. É oportuno lembrar que Deus sempre nos oferece o amor como forma de crescimento. A dor, o sofrimento, às vezes se torna necessário sempre que, às vezes, a gente nega ou se desvia dessas leis universais. A gente tem que entender, meus irmãos, que, às vezes, na nossa visão materialista, a gente vê a dor e o sofrimento como um castigo de Deus, né? Às vezes a gente diz assim, poxa, Deus está me punindo. E a doutrina espírita vem dizer que não é assim. Que a dor e o sofrimento é uma forma que Deus se utiliza para, muitas vezes, chamar a atenção, para que a gente desperte, para que a gente encontre um caminho, para que a gente volte o nosso olhar, muitas vezes, para Deus. E a exemplo de Paulo de Tarso, toda vez que a gente, né, está numa situação difícil, a gente, em vez de ficar reclamando, ou às vezes dizendo, por que, Deus, isso está acontecendo comigo? Porque sempre acontece comigo essas coisas, que a gente se utilize, que a gente troque essa forma de pensar por, Senhor, o que queres que eu faça? O que queres que faça diante desse sofrimento? O que está acontecendo que eu preciso aprender? O que esse sofrimento quer me ensinar? Muitas vezes a dor nos paralisa, nos deixa em choque. E por que isso acontece? Para que a gente pare e reflita, para que a gente pare e pense o que realmente importa na nossa vida, o que realmente tem valor. Que às vezes nesse corre-corre que a gente segue a nossa vida, a gente vai para o trabalho, chega em casa, a gente mal consegue, às vezes, lembrar de fazer uma oração antes de dormir, de fazer um agradecimento por ter uma casa, por ter uma comida, por a gente ter um familiar, ter um amigo, ter um cachorro, não importa. É tanta coisa que a gente tem que, às vezes, no dia a dia, a gente não percebe. A gente passa corrido, né? Então, a gente sabe, na doutrina espírita, que a dor não é punitiva, mas educativa. E devemos entender que a dor tem origem nas causas evolutivas. A dor, muitas vezes, é um remédio amargo que desperta no ser a necessidade de transformação. Porque todos nós, em algum momento da nossa vida, seja problemas de ordem física, às vezes uma doença, ou de ordem moral, todos nós passamos por um momento difícil, não é verdade? E nesse momento é que a gente tem que entender que ela é muitas vezes o que nos reajusta no caminho, nos aproximando do Pai. Deus, que é soberanamente bom e justo, criou as leis perfeitas, né? E muitos, né, em vez da gente, como eu tinha falado anteriormente, de buscar a evolução, o crescimento através do amor, muitas vezes Deus nos coloca essa forma para que a gente cresça através da dor. Então, toda vez que a gente estiver nesse sentimento, toda vez que a gente estiver em sofrimento, a gente deve fazer uma oração e dizer, Senhor, o que queres que eu faça? Eu, na minha pequenez, às vezes não estou conseguindo visualizar o que o Senhor quer para mim, mas que me inspire, que me envie anjos, os anjos de guarda, ou que algum amigo possa me dar um bom conselho, possa me auxiliar, mas me ajude, porque está difícil. Vamos ter a humildade também de reconhecer, vamos ter a humildade de pedir a Deus para que nos oriente. E no Evangelho segundo o Espiritismo, tem uma passagem que se chama paciência. E olha que interessante que ele nos fala. A dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Não vos aflijais, pois quando sofrerdes. Antes, bendizei de Deus onipotente, que pela dor neste mundo vos marcou para a glória do céu. E continua mais um pouco, olha essa parte. A vida é difícil, bem eu sei. Então a espiritualidade está dizendo, a gente sabe que a vida terrena é difícil. A gente sabe. E a gente está aí para ajudar vocês, para que vocês possam, né, continuar caminhando. E nos fala ainda, compõe-se de mil nadas, que são tantas picadas de alfinetes, mas que acabam por ferir.
Se, porém, atentarmos nos deveres que são impostos, nas consolações e compensações que, por outro lado, recebemos, havemos de reconhecer, olha que interessante essa parte, que são as bênçãos muito mais numerosas do que as dores. O fardo parece menos pesado quando se olha para o alto do que quando se curva para a terra à fronte. Então é que ele vem nos dizer que às vezes a gente está tão focado na dor que a gente esquece de ver o lado bom, as coisas boas da vida. O fardo é menor quando a gente olha para Deus, quando a gente entende o porquê que a gente está passando por aquilo, o para que a gente está passando. Algum objetivo tem. Não é à toa que a gente está passando por situações. Não é à toa que cada um de nós está com seus problemas. Mas o que isso quer dizer? E por que a gente está falando isso, meus irmãos? Para que a gente comece a ver a dor de uma outra forma. Se a gente não sentisse dor, muitas vezes, a gente nem buscaria um médico, não é verdade? Não viríamos ao centro espírita, a gente não buscaria ajuda. Se a gente nem tivesse febre, a gente não saberia que estava doente e muitas vezes podia morrer de alguma infecção. Então, a dor tem alguma coisa que Deus quer conversar, quer mostrar para a gente, e às vezes a gente não está conseguindo entender. E quem trabalha no atendimento fraterno pode também refletir sobre isso, que muitas vezes a pessoa, depois de passar por um sofrimento muito grande, ela vem nos dizer, olha, hoje eu agradeço por tudo que eu passei, porque se eu não tivesse passado por aquela situação, hoje eu não estaria vendo, eu não estaria nessa busca, nesse entendimento que eu tenho hoje. E às vezes até agradece, a Deus por essas dificuldades. Então, todos nós temos problemas, todos nós temos algum sofrimento. O que a doutrina espírita pode nos ajudar? A doutrina espírita tem algumas bandeiras dentro do nosso conhecimento, e uma delas é a reforma íntima. Quando a gente falar em reforma íntima, eu vou contextualizar para que a gente possa entender. A reforma íntima nada mais é do que uma reforma, vamos imaginar uma reforma num quarto. Eu sei que vai dar trabalho, que eu vou precisar de ajuda, e a primeira coisa que eu faço quando eu vou fazer a reforma no quarto é fazer o quê? Abrir o guarda-roupa. E começo a abrir as gavetinhas e ver tantas coisas que estão guardadas lá há tanto tempo que às vezes a gente nem lembra que tinha aquilo lá guardado. E a gente começa a observar também que tinha as coisas boas lá que poderíamos estar usando. Então, a reforma íntima é mais ou menos assim. É a gente começar a abrir as gavetinhas do nosso coração, dos nossos pensamentos, e ver o que realmente tem dentro de nós. Às vezes, a gente guarda mágoas, rancores por tanto tempo, e que ocupa um espaço tão grande dentro da gente, e às vezes aquele rancor, aquela mágoa, é o que está nos causando a dor neste momento. E a gente pode observar também, quando a gente começa a reforma íntima, que temos coisas muito boas lá dentro. Não tem só coisas ruins, tem coisas boas, que a gente nem lembrava que fazia ou que tinha ali dentro. Então, a reforma íntima é essa viagem que a gente faz para dentro de nós mesmos, sabendo quem nós somos, o que nós gostamos, Porque todos nós que aqui estamos somos espíritos imperfeitos, em busca da evolução, em busca do crescimento. Então, a reforma íntima vai nos ajudar muito a nos entender como somos. E aqui na pergunta, no Livro dos Espíritos, no 919, pergunta: qual o meio mais prático e eficaz que tem o homem de se melhorar nessa vida e de resistir à atração do mal? E eles nos falam: conheça a ti mesmo, busque saber quem você é. E Santo Agostinho nos falam, olha que interessante para que a gente possa trazer. Ele tinha do lado da cama dele um papel, uma caneta, um lápis, e todo dia à noite ele refletia: como é que foi meu dia hoje? Eu fiz, isso foi bacana, isso aqui eu preciso melhorar, isso aqui, eu acho que não foi legal. Como forma de reflexão.
Se a gente, antes de dormir, antes de fazer a nossa oração noturna, refletir como é que foi nosso dia hoje. O que eu fiz de bom? O que eu preciso melhorar? Será que não ia nos ajudar a nos conhecer um pouco melhor, até para que a gente não erre tanto muitas vezes? É uma forma também de a gente começar a se conhecer. Lógico, meus irmãos, a gente sabe que a natureza não dá saltos, então eu não começo como na reforma do meu guarda-roupa, como eu falei lá, a reforma hoje termina amanhã. A reforma íntima é uma constante em nossas vidas. Enquanto encarnados, a gente vai até desencarnar, e acho que até desencarnado eles continuam trabalhando essa reforma íntima, essa busca por saber quem nós somos. Então, essa viagem que a gente faz para nós, para dentro de nós, e quando isso acontece, passamos a nos conhecer. E este conhecimento nos revela de maneira surpreendente, né? Pois passamos a perceber quantas coisas boas, quantas coisas, alguns vícios que às vezes a gente carrega dentro da gente, que às vezes a gente nem tem noção. Já entendi, então, que eu estou em sofrimento, que eu preciso buscar me conhecer. Qual é o próximo passo? O próximo passo é a gente desenvolver um pouco de amor próprio. Quando a gente fala amor próprio, muitas vezes as pessoas confundem o amor próprio com o amor egoístico, né? Ah, é tudo para mim, eu sou o melhor, mas não é isso. O amor próprio é um amor de respeito, eu saber quem eu sou, é me respeitar, sabe? O simples fato de eu usar uma máscara, passar álcool em gel, manter o distanciamento, é uma forma de amor por mim e pelas outras pessoas. Eu ler bons livros, eu frequentar um local, né, religioso que a gente gosta, o centro espírita, é uma forma de eu estar trabalhando para mim, de eu estar me respeitando, de eu estar me amando. Eu me alimentar bem. Poxa, todo mundo fala que se alimentar bem faz bem. Eu fazer um exercício físico conforme a minha possibilidade é uma forma de amor próprio. Então, assim, não é aquele amor egoísta, como eu falei, né? Porque até então, meus irmãos, eu só posso dar algo para alguém se eu tiver dentro de mim. Então, como é que eu posso dar um copo de água para alguém se eu não tenho água aqui dentro? O amor próprio é isso. Eu preciso primeiro ter um amor por mim, um cuidado por mim, um respeito por mim, porque a partir do momento que eu me respeito, eu me conheço, eu começo a respeitar o outro. Eu começo a ver que o outro também, assim como eu, erra, assim como eu sou imperfeito. Então, aqui, no prefácio de um livro muito bacana, de José Carlos de Luca, quem faz o prefácio é o espírito Bezerra de Menezes. Bezerra de Menezes, quando encarnado, foi um médico que é chamado médico dos pobres. Foi um espírito de grande magnitude e que até hoje, desencarnado, continua nos auxiliando. Principalmente, assim, a gente faz as orações a Bezerra de Menezes quando está com problema de ordem física. E olha o que ele nos coloca. Não procurei Jesus apenas para a cura de vossas desarmonias físicas. Procurei também como um médico sublime de vossas almas, pois em todas, olha que interessante, pois em todas as doenças físicas, o que encontramos sempre é um espírito enfermo necessitando de amor. Então ele vem nos dizer que eles da espiritualidade, quando eles olham o enfermo, muitas vezes eles observam que o que aquele enfermo muitas vezes precisa é um pouco de amor. É um pouco amor próprio, amor das pessoas. Olha que interessante. O amor é uma coisa que a gente produz, não tem custo, não tem problema. A gente pode produzir em grande quantidade que não vai fazer mal nenhum. Então, para a gente continuar, a gente sabe que a gente está em sofrimento, que a gente precisa se conhecer, que a gente tem que começar a trabalhar esse amor, esse respeito para mim. E o próximo passo? O próximo passo também é uma bandeira do Espiritismo, que é a caridade. Kardec já nos diz, fora da caridade não há salvação. Chico até dizia, eu amo a doutrina espírita pelo simples fato de ele dizer isso. Não é fora do Espiritismo não há salvação, ele está dizendo que é fora da caridade.
fora do amor ao próximo, não tem como a pessoa realmente ou evoluir ou atingir outras esferas, né, espirituais grandiosas. Então, a caridade é outro medicamento que a gente deve se utilizar em momento que a gente está em sofrimento. E o que é a caridade? Então, eu vou ler mais um pouco daquele trecho bem pequenininho da paciência para que a gente possa entender. Ele nos diz: a paciência também é uma caridade, e deveis praticar a lei de caridade ensinada pelo Cristo. A caridade que consiste na esmola dada aos pobres é a mais fácil de todas. Outra, porém, muito mais penosa e, consequentemente, muito mais meritória. Olha que interessante. A de perdoarmos aos que Deus colocou em nosso caminho para sermos instrumento de nosso sofrer e para nos porem à prova a paciência. É difícil. Então, a esmola, a caridade material se faz necessária no mundo material que a gente, né, habita. Mas o Espiritismo vem aprofundar a caridade, que é a caridade moral. E aqui ele diz que a caridade mais bem vista por Deus é essa, de perdoar as pessoas que são instrumentos que testam a nossa paciência. O que isso quer dizer? Pessoas difíceis, todos nós temos. Seja no trabalho, seja, às vezes, na família, seja na nossa rua. Sabe aquela pessoa que testa a nossa paciência? Todos nós temos. E aqui ele vem dizer, a gente saber conviver com essas pessoas, saber perdoar essas pessoas, é a maior caridade que a gente pode fazer. E é difícil. A gente sabe que, às vezes, a gente não pode mudar aquela pessoa, se ela não queira, mas a gente pode mudar quem? A nós mesmos. A saber conviver com aquela pessoa difícil é saber me mudar. A partir do momento que eu sei quem eu sou, que eu fiz a minha reforma íntima, que eu me amo, eu começo a entender alguns mecanismos para que eu consiga conviver com essas pessoas difíceis. Se eu sei que toda vez que eu chego ao lado dessa pessoa, ela começa a falar alguma coisa e eu já me irrito, eu tenho que pensar antes, poxa, eu sei que ela vai para aquele assunto e eu vou ficar irritada, então eu tenho que pensar. Toda vez que ela chegar naquele assunto, ou eu saio, ou eu fico quieta, ou eu arranjo uma outra forma de lidar com aquilo. O que a gente não pode é ficar sempre querendo confrontar e querer mudar o outro. Eu posso mudar a mim mesmo, o outro é ele. Então, assim, para reforçar aquilo que a gente está falando, na pergunta 886 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta, qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade, como entendia Jesus? Para Jesus, enfim, o que é caridade? Olha o que ele nos responde. Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. Não julgar o outro. Saber perdoar. Saber conviver com essas pessoas. Não fofocar. Não ficar falando algo que, em vez de ajudar, prejudica. Eu vejo isso muitas vezes, que as pessoas ligam, olha, fulano está doente, vamos, né? Ele está com isso, está com aquilo, papapá, e a gente começa a entrar nos detalhes da doença da pessoa e esquece muitas vezes de dizer, poxa, vamos enviar um pensamento bom para essa pessoa, vamos fazer uma oração, vamos fazer um grupo de oração. Às vezes a gente fica ali remoendo como é que aconteceu, o que, né? Meu Deus, esquece do fundamental, de pelo menos enviar um pensamento positivo para aquela pessoa. Quando a gente ainda não fala, não mata a pessoa antes dela ter morrido, muitas vezes, não, já está no final, nos finalmente. Vamos mudar os nossos pensamentos. Vamos mudar esse julgamento, vamos mudar essa maneira que a gente tem, muitas vezes, de não ajudar. Então, isso, meus irmãos, é um dos remédios também, essa caridade moral, essa caridade que a gente tem que ter com essas pessoas, é um dos medicamentos que nos ajudam a vencer os nossos próprios sofrimentos. E para finalizar,
a gente tem que recorrer novamente ao Evangelho, que ele nos fala que o amor é de essência divina. Desde o mais elevado até o mais humilde, todos vós possuís no fundo do coração a centelha desse fogo sagrado. Então, quer dizer, mesmo aquela pessoa que a gente tem dificuldade de ver algo bom nele, todos nós temos essa centelha divina que é o amor. O que a gente tem que fazer é despertar. E muitas vezes a dor chega na nossa casa para despertar, para acender esse fogo, essa centelha divina que está dentro de nós. E no livro esse que eu falei novamente, Médico Jesus, de José Carlos de Luca, ele continua falando que Jesus continua sendo o nosso médico divino, receitando o amor por soluções das nossas dores, pois somente o amor é o remédio capaz de arrostar a doença do egoísmo para bem longe do nosso caminho. Mais uma vez ele falando que muitas vezes esse amor por nós e pelo próximo vem nos auxiliar, vem nos encher de esperança, vem às vezes nos dar uma direção para os nossos caminhos. E Joana de Ângeles, que é a mentora espiritual de Divaldo é um dos maiores oradores da doutrina espírita na atualidade, e a Joana vem nos dizer: a cura tem início quando o paciente se ama e passa a amar o próximo. É um processo profundo de integração da pessoa nos programas da vida superior. Então, meus irmãos, o que eu desejo para vocês é muito amor, muita paz, que a gente possa entender que esse sofrimento, embora a gente não goste, ninguém gosta aqui de sentir dor, mas que a gente comece a pensar o porquê e para que isso está acontecendo na nossa vida. E saibamos que a reforma íntima, o amor próprio, o amor, a caridade, são ferramentas que a doutrina espírita nos oferece. Essa casa também oferece os grupos de estudo, oferece o atendimento fraterno. Tem tantos livros maravilhosos que eu estou vendo daqui à prateleira. Em vez de muitas vezes a gente, ficar triste ou ficar vendo essas notícias tão complicadas que passam na televisão, levamos um livro embora. Tanta coisa, tanto conhecimento que às vezes a gente adquire, tanto consolo essa doutrina tem para nos oferecer. Basta que a gente procure, basta que a gente se interesse, basta que a gente participe. As palestras também é uma forma que a gente tem de refletir, as palestras daqui, e que a gente se envolva com esse amor universal, que a gente tenha um pouco de fé, de esperança. Ninguém está desamparado, ninguém. Pode ser a pessoa pior que tem, a espiritualidade sempre tem um espírito de luz tentando auxiliar, e fora o resto, fora as pessoas encarnadas que muitas vezes cruzam o nosso caminho para que nos ajudar. Então tenhamos um pouco de amor, de paz, de paciência, seguimos nossa caminhada terrena com mais alegria. E desejo para vocês toda uma boa noite, que vocês levem para os seus lares um pouco dessa energia benéfica que essa casa sempre tem para nos oferecer. Muito obrigada. Pelas palavras, pela exposição, essa reforma nossa teve uma sementinha plantada, e cada dia, cada passo a gente possa regar, que lá na frente a gente possa colher um bom fruto, Então, somos a nossa própria evolução. Muito obrigado pela exposição, Vanessa. Oramos a oração que o nosso Mestre Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais em toda parte, santificado, Pai, seja o vosso nome. Venha a nós, Pai, o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como em todo o universo. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixe cair nas tentações. Livra-nos, Pai, de todo mal. Vós é o reino, o poder, a glória.
boa noite a todos. Tenhamos uma ótima semana. Estão em casa também. Que Deus possa amparar todos, suas necessidades.